Muita gente chega até mim com a mesma dúvida. César, carro automático gasta mais combustível que o manual? Essa é uma das perguntas mais clássicas do mundo automotivo, e a resposta não é tão simples quanto parece. Antigamente, a resposta era um sonoro sim. Os carros automáticos eram famosos pelo conforto, mas também pelo consumo elevado. Hoje, a tecnologia evoluiu muito, e essa diferença já não é uma regra. A verdade é que o consumo depende de uma série de fatores, e o tipo de câmbio é apenas um deles. Precisamos olhar o carro como um conjunto. A principal diferença entre os dois sistemas está no controle das marchas. No carro manual, é você, o motorista, quem decide o momento exato de trocar a marcha. Você sente o motor, ouve o barulho e usa a embreagem para fazer a troca. Isso te dá controle total sobre a rotação do motor, o famoso giro. Você pode esticar uma marcha para ter mais força ou passar para a próxima mais cedo para economizar combustível. Já no carro automático, quem faz esse trabalho é o próprio sistema, que decide a melhor hora para a troca, buscando um equilíbrio entre desempenho e economia. Essa diferença de controle é o ponto de partida para entendermos o consumo. Um motorista experiente e focado em economia pode, em um carro manual, manter o giro do motor sempre baixo, na faixa ideal de torque, e assim gastar menos combustível. Por outro lado, o câmbio automático foi programado para oferecer conforto. Muitas vezes, ele segura uma marcha por mais tempo para garantir uma aceleração suave, o que pode aumentar a rotação do motor e, consequentemente, o consumo. É por isso que a fama de beberrão surgiu e pegou. No entanto, essa lógica está mudando. A tecnologia dos carros automáticos avançou de uma maneira impressionante. Os sistemas modernos são muito mais inteligentes e eficientes do que os antigos. Eles possuem sensores que analisam a velocidade, a inclinação da via e até mesmo o seu estilo de dirigir para tomar a decisão mais inteligente. Em muitas situações do dia a dia, especialmente no trânsito pesado das grandes cidades, um bom câmbio automático moderno pode ser até mais econômico que um manual, pois ele evita os erros que nós, motoristas, cometemos por cansaço ou distração. Para entender por que os automáticos mais antigos gastavam tanto, precisamos falar de uma peça fundamental, o conversor de torque. Pense nele como uma espécie de embreagem líquida. Nos carros manuais, a embreagem cria uma conexão física, um disco que acopla o motor à transmissão. É um sistema direto. Já o conversor de torque funciona com óleo. Dentro dele, duas hélices, parecidas com ventiladores, ficam frente a frente, imersas em fluido. Uma é ligada ao motor e a outra à transmissão. O motor gira a primeira hélice, que movimenta o óleo, e o óleo em movimento faz a segunda hélice girar. Essa conexão por meio do fluido é o que torna a condução do carro automático tão suave, sem trancos. O problema é que esse processo não é 100% eficiente. Sempre existe um pequeno escorregamento entre as duas hélices, especialmente em baixas velocidades ou quando o carro está parado com o câmbio em drive. Essa perda de energia, esse escorregamento, se transforma em calor e representa um desperdício de combustível. É como tentar correr na areia fofa. Você faz muita força, mas parte da sua energia se perde a cada passo. Era aí que morava o grande vilão do consumo. Nos automáticos tradicionais, de 4 ou 5 marchas, essa perda era constante e significativa. Quando você parava no semáforo, por exemplo, o motor continuava trabalhando para manter a pressão do óleo no conversor, pronto para arrancar. Todo esse esforço com o carro parado significava queimar combustível à toa. No trânsito urbano, no para e anda constante, esse efeito era ainda mais forte. O conversor de torque passava a maior parte do tempo patinando, o que elevava bastante a conta no posto de gasolina no final do mês. Hoje em dia, os engenheiros criaram uma solução inteligente para isso, chamada de lockup.
É uma embreagem que trava o conversor de torque quando o carro atinge uma velocidade de cruzeiro, geralmente na estrada. Quando o lock-up entra em ação, ele cria uma conexão mecânica direta entre o motor e a transmissão, eliminando aquele escorregamento do fluido. O resultado: a perda de energia desaparece e o carro automático se torna tão eficiente quanto um manual em velocidade constante. Essa tecnologia foi um dos primeiros grandes passos para reduzir o consumo dos automáticos. Se o conversor de torque era um problema, a solução veio com a evolução dos próprios câmbios. A indústria automotiva não parou no tempo, e hoje temos uma variedade enorme de transmissões automáticas muito mais eficientes. Uma das principais inovações foi o aumento do número de marchas. Câmbios automáticos com 6, 8 e até 10 velocidades se tornaram comuns. Com mais marchas disponíveis, o sistema consegue manter o motor trabalhando por mais tempo na sua faixa de rotação ideal, onde ele entrega mais força gastando menos combustível. É como ter mais opções de marcha em uma bicicleta para subir uma ladeira sem se cansar tanto. Além dos automáticos convencionais, surgiram novas tecnologias. Uma delas é o câmbio CVT, ou transmissão continuamente variável. Ao contrário de um câmbio normal, o CVT não tem marchas fixas. Ele funciona com duas polias de tamanho variável, conectadas por uma correia de aço. Esse sistema permite uma variação infinita de relações, fazendo com que o motor encontre o ponto exato de eficiência para cada situação, seja acelerando forte ou passeando na estrada. Por não ter trocas de marcha, a condução é extremamente suave e, em muitos casos, o CVT se mostra mais econômico que um câmbio manual, principalmente na cidade. Outra grande estrela da tecnologia é o câmbio de dupla embreagem, como o DSG ou o Power Shift. Ele funciona como se fossem dois câmbios manuais robotizados, trabalhando em conjunto. Enquanto uma embreagem está com uma marcha engatada, a outra já deixa a próxima marcha pré-selecionada. Na hora da troca, a transição é quase instantânea, sem interrupção de força e sem as perdas do conversor de torque. Por sua eficiência mecânica, os câmbios de dupla embreagem costumam oferecer um consumo de combustível igual ou até menor que o de um carro manual equivalente. Por fim, não podemos esquecer o peso. Um sistema de transmissão automática, com seu conversor de torque, corpo de válvulas e maior quantidade de fluido, é naturalmente mais pesado que um conjunto de câmbio manual e embreagem. Esse peso extra exige mais esforço do motor, principalmente nas arrancadas e no trânsito urbano. É mais uma pequena contribuição para o aumento do consumo. No entanto, com os materiais mais leves e os projetos mais compactos de hoje, essa diferença de peso tem se tornado cada vez menor e menos relevante no resultado final. Mesmo com toda a tecnologia embarcada, existe um fator que influencia o consumo mais do que qualquer peça do carro: o seu pé direito. O seu estilo de direção é decisivo. Em um carro automático, essa influência é ainda mais clara. Se você tem o hábito de acelerar fundo a cada semáforo, forçando o câmbio a reduzir marchas bruscamente para entregar potência, o giro do motor vai lá para cima e o consumo dispara. O carro automático interpreta essa pisada forte como um pedido de desempenho máximo, e ele vai entregar, mas o preço será pago na bomba de combustível. Dirigir de forma suave faz toda a diferença. Em vez de acelerar com tudo, tente ser progressivo. Pise no acelerador com calma, permitindo que o câmbio faça as trocas em rotações mais baixas. Antecipe as paradas, tirando o pé do acelerador com antecedência e deixando o carro rolar em vez de frear em cima da hora. Essa técnica, conhecida como condução defensiva ou eco driving, aproveita a inércia do veículo e reduz drasticamente o consumo. Com um carro automático, isso é ainda mais fácil, pois você não precisa se preocupar com a embreagem. Outro vilão do consumo, muitas vezes esquecido, é o ar-condicionado. Ligar o ar-condicionado aciona um compressor,
que é movido pelo motor do carro. É como se o motor tivesse que carregar um peso extra o tempo todo. Em um carro automático parado no trânsito, com o câmbio em drive, o efeito é ainda pior. O motor já está em um regime de esforço para manter o conversor de torque ativo, e o compressor do ar-condicionado adiciona uma carga extra. Isso pode aumentar o consumo em até 20% em situações de trânsito lento, um impacto muito maior do que na estrada. Portanto, a tecnologia do carro é apenas metade da história. A outra metade está no seu comportamento ao volante. Um motorista agressivo vai fazer até o carro híbrido mais moderno gastar muito. Por outro lado, um motorista consciente pode extrair números de consumo excelentes de um carro automático mais antigo. O segredo está em entender como o sistema funciona e adaptar sua direção para trabalhar a favor dele, e não contra. A suavidade é a palavra-chave para quem busca economia, seja no câmbio manual ou no automático. Agora que conhecemos todas as peças desse quebra-cabeça, podemos entender por que o tipo de trajeto é tão importante. Na cidade, no anda e para do trânsito, as características dos automáticos mais antigos ficavam mais evidentes. As constantes arrancadas, as baixas velocidades e o tempo parado faziam com que o conversor de torque trabalhasse o tempo todo em seu regime menos eficiente, patinando e desperdiçando energia. O peso extra do câmbio também pesava mais a cada arrancada. Nesse cenário, um motorista habilidoso com um carro manual quase sempre conseguia ser mais econômico. Na estrada, a história muda completamente. Quando o carro atinge uma velocidade de cruzeiro, o conversor de torque trava com o sistema de lock-up. A partir desse momento, a perda de energia desaparece. Com câmbios modernos de muitas marchas, o motor pode girar a uma rotação muito baixa em alta velocidade. Por exemplo, a 110 km por hora, um carro automático de 8 marchas pode estar com o motor girando a menos de 2.000 rotações por minuto, enquanto um manual de 5 marchas talvez precise de 3.000 rotações para manter a mesma velocidade. Nesse caso, o automático se torna visivelmente mais econômico. Com os câmbios modernos, como o CVT e os de dupla embreagem, a vantagem na cidade também apareceu. O CVT, por sua capacidade de manter o motor sempre na rotação ideal, se destaca no trânsito pesado. Já os de dupla embreagem, por sua eficiência mecânica, eliminam as perdas do conversor de torque. Hoje, não é raro encontrar testes comparativos onde a versão automática de um carro é oficialmente mais econômica que a manual, tanto na cidade quanto na estrada. A tecnologia virou o jogo. Então, respondendo à pergunta inicial, o carro automático gasta mais? A resposta é: depende. Depende do ano do carro, do tipo de câmbio, do trajeto que você faz e, principalmente, de como você dirige. A velha ideia de que o automático é sempre beberrão ficou no passado. A tecnologia evoluiu para entregar conforto e também eficiência. A próxima vez que você se preocupar com o consumo, antes de culpar o câmbio, olhe para o seu pé direito e para o caminho que você percorre. Talvez a solução para gastar menos combustível esteja na maneira como você conduz, e não no carro.